Adoro! Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim, decifrando It's a God Day. Mano, eu sou péssimo em inglês, desculpa aí, gente. Ice Cube, como essa música pode salvar o seu dia. Bora dar uma olhada naquele mesmo esquema, então deixa lá, inscreve no canal, ativa o sininho e sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vem brincar comigo, vem! Alexandre na área. O ano era 2009. Eu acabava de voltar para casa depois de um péssimo dia na escola. Ligava o PlayStation 2 no GTA San Andreas, entrava no meu Impala rebaixado e essa música começava a tocar. Meu dia melhorava absurdamente, como se tivesse um feitiço na letra ou na batida, sabe? Mas eu nunca tinha tentado descobrir por que essa música trazia essa sensação, ou que dia foi esse que inspirou Ice Cube a gravar essa música. E se ele tava tendo um dia tão bom assim, por que ele tá o tempo todo com essa cara de puta? E o que ele fez nesse dia pra acabar sendo preso no final do clipe? Bom, agora existe o Decifra Hit pra descobrir tudo isso. Então eu resolvi investigar a fundo cada detalhe. E ele foi preso depois que se prepara que esse vídeo vai explodir sua mente. A história dessa música começa em Los Angeles. Era o verão de 1992 e o clima não estava nada bom na cidade. Depois de 4 policiais terem sido absolvidos pela justiça após espancarem um homem negro, a população foi para as ruas e virou a cidade de cabeça para baixo. Teve protestos, saqueamento e destruição de lojas, prisão e morte de dezenas de pessoas. É isso que eu não entendo, né? O pessoal ele sai pra rua pra fazer uma passeata ou alguma coisa do tipo, um protesto, né? Propriamente dito, por causa de uma coisa tenebrosa que a polícia fez e que de fato, obviamente, né? É ruim pra caraca, eu não concordo, tá ligado? Óbvio, né? Porra, muitas das vezes os caras usam uma exceção desnecessária, uma exceção ali de um excesso, melhor dizendo, de força e, enfim... A gente até entende o protesto. Agora, a pessoa sai e participa do tal protesto, mas muitas das vezes vai para destruir coisas e roubar lojas que muitas das vezes não tem nada a ver com aquilo que eles estão reivindicando, por assim dizer. Chega a ser até meio contraditório, porque eles estão saindo em prol, contra, melhor dizendo, uma coisa errada que aconteceu, mas no processo fazem coisas piores. Então, né? Cube começou a produção do seu novo álbum, The Predator, vindo do cara que já tinha sido investigado pelo FBI. Por escrever uma música chamada Fuck the Police, a população negra esperava que Cube externasse toda a fúria e revolta que eles estavam sentindo com mais um hino agressivo contra a polícia e o governo. Mas a primeira música que ele escreveu para esse novo álbum trouxe uma pegada totalmente diferente do que todo mundo esperava, bugando de vez a cabeça da galera. Cube tinha acabado de voltar de viagem, e quando ele chegou em Los Angeles foi direto para casa e gravou uma demo do que se tornaria It Was a Good Day. Ele gostou tanto do resultado que marcou uma sessão num estúdio chamado Echo Sound, junto com o DJ Pooh e o DJ Muggs, do grupo Cypress Hill. Cube apareceu no estúdio com uma cópia do disco Go For Your Guns, do The Isley Brothers, e nele tinha essa música aqui. Vê se você reconhece. Ô louco, meu. Igualzinho. Em 2005, Ice Cube contou para a revista Blender: eu cresci ouvindo Isley Brothers. As batidas trazem sensações boas. Eu ouvi essa música e uma história completa veio na minha mente. Eu pensei, tá tudo aqui, vou fazer uma música inteira com isso. E o DJ Pooh comentou: pra ser sincero, eu não fiz muita coisa, apenas aprimorei o baixo e o vocal da música para trazer uma vibe de tranquilidade. Não era aquele som pesado que Cube estava acostumado, e fiquei pensando o que ele faria com aquilo. Mas aí ele foi para a cabine e já tinha a história completamente mapeada. A batida é bem compassada, relativamente calma e estranhamente evoca uma sensação tanto de uma alegria genuína quanto de um sentimento melancólico e nostálgico, algo como uma memória passada, sabe? Essa vibe também é passada no clipe, que assim como a letra, detalha um dia do próprio Ice Cube.
com alguns detalhes fictícios e outros bastante reais. Teve até um blogueiro em 2012 que alegou ter descoberto qual foi o dia exato que inspirou Ice Cube, o dia 20 de janeiro de 1992. Isso através de algumas pistas que o Ice Cube deixou na letra e no clipe. Mas senta aí, que além de te contar a história do clipe, eu também vou te mostrar como ele chegou nessa data e por que ela pode estar ligeiramente errada. O clipe começa nessa ruazinha, que lembra bastante a Grove Street do GTA. Mesmo, inclusive, eu vi em algum site que a Grove Street foi inspirada na rua desse clipe, mas não sei se é verdade. O que eu sei é que o próprio Ice Cube foi inspiração para criar o Sweet, assim como muitos outros rappers foram inspiração para criar personagens do jogo. Aqui a gente já tem a primeira pista da data. Essa roupa que a menina tá usando foi moda na comunidade black nos anos 90. É uma roupa da marca Cross Colors, que foi lançada só em 89. Então, esse dia tá em algum lugar entre 89 e 92. Essa menina não é a filha dele, e muito menos a irmã, já que o Cube só tem um irmão mais velho. Ele até tinha uma irmã mais velha, mas ela foi morta pelo namorado quando o Cube tinha apenas 12 anos. Então, nesse caso, essa família é só uma representação fictícia da família de Ice Cube. Ele acorda de manhã e coloca sua bandana na cabeça. Na mesa de cabeceira, vemos o mesmo amuleto de caveira que ele usa na capa do álbum The Predator e uma pistola Glock totalmente exposta. Aqui a gente já vê um sinal do constante risco de vida que Cube estava submetido naquele ambiente. Para ele, acordar por mais um dia já era algo a se comemorar, e por isso ele já acorda agradecendo a Deus. Mas ele logo percebe que tem algo estranho sobre aquele dia. O cachorro não estava latindo como de costume, e a cidade de Los Angeles, que geralmente é envolta por smog, uma espécie de neblina de poluição, estava com os céus e o horizonte limpos. Aliás, segundo o calendário climático de Los Angeles, o dia 20 de janeiro de 92 realmente foi um dia bem ensolarado. Quando desceu para a cozinha, Cube descobriu que sua mãe havia preparado um café da manhã diferente do que ela costumava fazer. Dessa vez não tinha bacon, que apesar de ser um dos pratos favoritos nas manhãs dos americanos, é uma carne proibida para os seguidores do islamismo, religião para a qual Ice Cube tinha acabado de se converter e segue até hoje. Depois do café, Cube recebeu a ligação de uma menina que ele estava afim. Marquei para mais tarde e parti para a rua. Fiquei pensando, será que eu vou viver por mais 24? Sobreviver no gueto sempre foi um desafio, mas nas quebradas de Los Angeles no início dos anos 90, sobreviver era como ganhar na loteria. O próprio Cube falou sobre essas linhas num documentário de 94. Death is something that's always on my mind because death comes so sudden to young black males. I don't know anybody that planned to die. I got a line in my record, It's a Good Day, saying I'm out the door, thinking will I live another 24. Another 24 é uma gíria para mais um dia, mais 24 horas. Mas coincidentemente, o Ice Cube tinha 24 anos quando lançou esse som. Então ele pode ter pensado nesse segundo sentido também. Depois de ir pra rua, Cube pega seu Impala Drop Top, que é uma gíria para conversível, e apenas apertando um botão, ele consegue fazer o carro pular. Esses carros com a suspensão modificada são parte de uma cultura chamada lowrider, que começou com os mexicanos, mas também foi absorvida pela comunidade negra, principalmente lá para os anos 80 e 90. No GTA, essa cultura também é bastante forte. Tem até missão no jogo para tu fazer o carro pular. Cara, lembra nunca dessa? passei disso aí, bicho. E um dos modelos mais cobiçados é justamente esse do clipe, o Impala 64, que com essa pintura e com essas rodas na quebrada, era muito fácil de chamar a atenção de ladrão. Pois é. Tive que parar num sinal vermelho, olho pro retrovisor e nenhum ladrão à vista. E tá tudo bem. Acho que agora eu entendo por que o Cube anda com essa cara de puto o tempo todo. Na quebrada, isso é uma forma de sobrevivência. Se bem que agora, mesmo longe dessa realidade do gueto, essa cara de bolado já virou marca registrada do Cube. Não tem jeito. People must get confused, like they see your face, like what's the face that you would make if you just found out you won the lottery? Oh, yeah, I got it. Okay, Here you go.
Depois que o sinal abre, ele arranca com o carro e recebe um bip da Kim, dizendo que ela pode fazer a noite toda. Olha aí, essa é a cara que ele faz quando recebe essa mensagem. Acho que esse é o sorriso do Ice Cube. E pra quem nasceu depois dos anos 2000, beep ou pager era o nome do aparelhinho por onde as pessoas mandavam mensagens de texto nos anos 90. E essa Kim que ele fala na música... Eu já tive um negócio desse, só que, como é que eu posso falar? Ele era mais um acessório, por assim dizer, porque funcionar mesmo não era do jeito que eu esperava, né? Porque era do camelô, tá ligado? Um desse daí mesmo, cara, era caro para um caraca. E, tipo, sei lá, era moda, mano. Era moda, tá ligado? Eu já tive um bagulhozinho desse aí, mas servia mais como despertador. Em menos do que a própria esposa dele, que tá com ele desde essa época. Quando perguntado se ela se incomodou com essa parte da letra, Cube respondeu: ela é minha esposa, ela nunca teve nenhum problema com essa letra. Na verdade, ela é apaixonada por essa música. E quem não é, né? O próprio Ice Cube já revelou que essa também é a favorita dele. Cube's best song. My best song is It Was a Good Day. Because it's my biggest song. It's a song that if I don't do, it'll be a riot in the stand. Ele tinha marcado o encontro pra noite, mas como ainda estava de tarde, ele resolveu ligar pros seus amigos para saber em qual quadra eles estavam jogando basquete. Segundo Cube, ele já chegou no jogo dando trabalho pra galera, e ainda se gaba dizendo que na semana anterior ele tinha feito um triple-double, que é quando alguém faz uma pontuação de 2 dígitos em 3 estatísticas diferentes, algo um pouco difícil de acontecer numa partida informal. Em 2019, um usuário do Twitter provocou esse Cube perguntando: ainda tô tentando entender como Cube conseguiu um triplo-duplo numa partida informal. E Cube respondeu: foi um jogo de 2 contra 2 até 30 pontos. Fiz 10 pontos, distribuí 10 assistências e peguei 12 rebotes, porque eles estavam errando muitos arremessos. Ano passado, o filho do Ice Cube, O'Shea Jackson Jr., também tweetou confirmando o feito brabo do pai. Nos conte algo sobre o seu pai. Uma vez ele se saiu bem num jogo aleatório de basquete com os amigos, e ele não para de falar sobre isso. E Cube tinha motivo pra se gabar, até porque a galera que frequentava a quadra não tava pra brincadeira não. Só maluco brabo, tipo MJ. Não acredito que hoje foi um bom dia. Muita gente acha que MJ é Michael Jordan ou até mesmo Michael Jackson, mas segundo o que ele falou numa entrevista para ESPN em 2008, Ice Cube só estava prestando homenagem ao seu jogador de basquete favorito, o Magic Johnson, do time Los Angeles Lakers. Então parece que o jogo foi bem foda mesmo, e pelo visto realmente estava indo tudo muito bem até esse momento. Mas vamos ver o que acontece logo em seguida, para ver se vai continuar tão bem assim. Depois do jogo, ele pega o carro e sai dirigindo em direção à casa dele para ir tomar um banho. No caminho, ele lembra que, no dia anterior, alguns covardes da quebrada tentaram largar o aço em cima dele. Mas, curiosamente, hoje eles não quiseram arrumar briga com Cube. Isso me faz lembrar uma teoria do GTA San Andreas, que dizia que quando essa música tocava na rádio, os membros dos Balas, a gangue rival, não atiravam em você. Isso seria tipo um detalhe secreto do jogo, tipo, já que a música fala sobre um dia de paz, então as gangues de alguma forma deixavam de se atacar enquanto a música toca, sacou? Bom, eu pesquisei em vários lugares na internet e algumas pessoas dizem que é verdade, e outras dizem que essa teoria é mentira. Então eu resolvi testar. E olha aí, fiquei dando rolê perto dos caras e eles não fizeram nada. O bizarro é que foi só acabar a música que eles meteram um murro na minha cara e largaram um aço sem dó. Então eu acho que pelo menos pra mim funcionou. Quem tiver o game e puder testar, comenta aí se deu certo também. Só que pro... Depois dessa, acho que vou dar uma testada. Eu vou ver se eu consigo baixar aqui o GTA San Andreas pra ver se dá certo esse negócio aí. Ice Cube, o problema naquele dia não era com a gangue rival, e sim com a polícia. No caminho pra casa, ele passa por um carro com 2 policiais que logo começa a seguir o carro dele. A parada começa a ficar tensa até que Cube para no sinal vermelho. Pro alívio dele, os policiais nem olham pra cara dele, dobram a esquina e vão embora enquanto Cube segue reto. Cube consegue chegar em casa, e no finalzinho da tarde, ele resolve dar um pulo na casa do seu parceiro Short Dog, também conhecido como Shorty. Esse cara era membro do Dalent Mob, um antigo grupo do Ice Cube, e infelizmente faleceu em 2019.
Quando Cube chega lá, ele encontra mais alguns parceiros e geral tava lá assistindo o programa Yo MTV Raps. O clipe que tava passando era o da música True to the Game do álbum anterior do Ice Cube. O Yo MTV Raps foi o primeiro programa da MTV dedicado 100% ao hip hop. Inclusive, o antigo grupo do Ice Cube, o NWA, já até teve um episódio especial nesse programa onde eles se apresentaram. Yo, everybody give me a little shout out, let me know who you are. Ice Cube, the gangster. Dr. Dre. Laylaw. DJ Speed. D.O. to the C. MC Ran, the Ruthless Villain. DJ Yella. And of course my man right here, what's up? Easy E, the hip hop thugster. Ice Cube passou o final da tarde jogando um jogo de dados chamado Craps, onde você ganha quando rola alguns números específicos tipo 7 e 11. E adivinha quais números o Ice Cube rolou? 7-11. Outro número que faz você ganhar é o número 4, mas você tem que rolar ele 2 vezes consecutivas. Essa é uma jogada que eles chamam de Backdoor Lil Joe, e que Cube também disse que conseguiu fazer. Como tava valendo grana, ele embolsou uma nota dos seus parceiros, que, óbvio, não ficaram nada felizes com isso. Mas mesmo assim, arriscaram jogar outro jogo com a fera Ice Cube, o Bones, que é uma gíria para dominó. Aliás, dominó é a palavra que eles tradicionalmente gritam quando vencem esse jogo. Ou seja, ele venceu de novo nesse jogo. Aqui também é uma referência ao primeiro filme do Ice Cube, o Boys in the Hood, onde ele grita isso numa cena. Domino, say about that. Mas a maior satisfação de Cube até aquele momento era saber que, naquele dia, ninguém que ele conhecia havia sido morto na sua área, South Central Los Angeles. Em 92, essa região bateu recorde na taxa de crimes, atingindo 403 homicídios, segundo dados da polícia de Los Angeles. Então, um dia sem perder alguém próximo era realmente algo raro e de se comemorar. Nessa parte até aparecem alguns membros das maiores gangues de Los Angeles, os Bloods e os Crips, reunidos num cemitério. Foi justamente em 92 que essas duas gangues firmaram um tratado de trégua para se unirem contra a brutalidade policial. Então aqui, essa música também entra como um hino de paz. Inclusive, Ice Cube disse que é por causa dessa vibe de paz que ele usa It Was a Good Day para encerrar os seus shows ao vivo, para que a galera que se agitou com as músicas mais pesadas durante o show possa se acalmar e voltar para casa tranquilos, sem nenhuma treta ou violência. Finalmente caía a noite. Ice Cube saiu com o bolso cheio da grana que ele ganhou dos seus amigos, foi buscar a Kim e levou ela para o motel. A noite começou bem light. Eles beberam cerveja, fumaram Chronic, que é uma gíria para erva, e assistiram o Lakers, time de basquete do Ice Cube, vencer o Seattle Supersonics. Esse último time nem existe mais hoje, mas naquela época era um mega clássico do basquete. No dia 20 de janeiro de 92, o Lakers realmente jogou contra o Supersonics e venceu por 116 a 110. Mas aqui a gente encontra um problema nessa teoria. Cube diz na letra que ele estava tentando levar ela para a cama desde o 3º ano do ensino médio. Ou seja, seria a primeira vez deles, sendo que em 20 de janeiro de 92, Cube já estava há 4 anos namorando com Kim, e já tinham até um bebê de 11 meses de idade. Mas o próprio Cube já resolveu essa teoria. Daqui a pouco eu te conto o que ele disse sobre ela. Voltando pro clipe, Ice Cube diz que sapeca ela a noite toda, a ponto dela apagar de tão exausta. Quando dá 1h da manhã, Cube acorda Kim cuidadosamente como um cavaleiro, e ela chama ele de o Top Gun, que é tipo o pico das galáxias. Cube leva a mulher pra casa e no caminho ainda aproveita para tirar onda com seu Impala, fazendo uma manobra que eles chamam de Three-Wheel Motion, que é quando você usa a suspensão hidráulica do lowrider para levantar apenas uma das rodas dianteiras. Depois de deixar a Kim em casa, Cube lembra de tudo o que aconteceu e ainda não acredita que ele estava vivendo aquele dia. Para ele, tudo aquilo parecia um sonho. Ele não ouviu nenhuma sirene de polícia, não viu nenhum helicóptero policial em busca de criminosos e quando deu 2 da manhã, matou a larica comendo no Fat Burger, uma rede de fast food americana. O dia foi tão sinistro que na volta para casa, Ice Cube viu um dirigível da Goodyear e no letreiro dizia:
Sabe o mais louco nisso? Em 2014, a Goodyear realmente colocou o nome do Ice Cube num dirigível. O evento foi patrocinado pelo próprio Ice Cube, que junto com alguns amigos, queria arrecadar doações para uma instituição de caridade. Eles entraram em contato com a Goodyear, que aceitou fazer o lançamento do dirigível com a frase do Ice Cube. A única ressalva da Goodyear é que eles não iam botar a palavra cafetão. Ao invés disso, eles colocaram mensagens como Ice Cube, hoje é um bom dia, e voando por uma boa causa. O bom é que isso deu certo, e eles arrecadaram mais de $25 mil em doações em 2 semanas. E de volta pro clipe, Ice Cube estava voltando para casa e tinha mais do que motivos para comemorar. Ele estava bebaço e não vomitou. Eram altas horas e ele ainda estava recebendo mensagens no pager. Só que a maior comemoração dele naquele dia é o que se tornou uma das frases mais famosas dessa música. Hoje eu nem precisei usar a minha AK. Tenho que dizer, hoje foi um bom dia. Cara, olha a dimensão dessa frase. Só reflete o tamanho da violência que muita gente viveu e ainda vive. Mas assim como o balão da Goodyear e muitas outras coisas nessa história, essa parte também tem uma pitada de ficção, como o próprio Ice Cube já revelou. Não, usar uma AK não era parte do meu dia a dia, mas eu tive perto o suficiente desse mundo para escrever sobre isso. Não dá pra esquecer que o Ice Cube viveu o auge do gangsta rap. Então, mesmo que seja uma música mais tranquila, ele tinha que colocar alguns elementos mais de gangue. O próprio Cube comentou numa entrevista em 2005, It Was a Good Day foi uma música arriscada, e eu queria mostrar que eu tava ciente de que ela era diferente. Tinha um risco dos fãs ficarem tipo, e esse cara tá ficando frouxo, mas eu tinha que resolver isso, de uma maneira que mostrasse que eu sabia o que eu tava fazendo. É por isso que antes da faixa acabar, o clima da música muda de uma forma brusca. Na versão do álbum, Ice Cube diz: Hey, wait a minute, Pooh, stop this shit. What the fuck I'm thinking about? Ei, pera um pouco. DJ, para essa merda. Que porra que eu tô pensando? Isso dá a sensação que ele tá voltando pra realidade, como se tudo aquilo que ele viveu tivesse sido realmente um sonho, novamente colocando em xeque a teoria que diz que se trata de um dia específico. Em 2022, o Ice Cube foi perguntado num podcast sobre essa teoria, e ele disse o seguinte: You know, I don't know what kind of day I had actually on January 20th, 1992. I just don't remember. It's really the fantasy of having the perfect day. It's cool to see them break that day down, and you know, in their minds, it could be January 20th, 1992. You know? So there we go. Let that be the day, baby. January 20th, it could be a holiday, man. Let the Reddit people know. Let's Let them do know, it. yeah. January 20th is Good day. good day, Cube day. Mas aquela mudança brusca não acontece só no clima da música. Ela também acontece no videoclipe. Quando o Cube tá chegando em casa, do nada aparece uma porrada de carro de polícia, atiradores de elite, SWAT, helicópteros e começam a cercar ele. Basicamente, o cara pegou 6 estrelas no GTA, Ô, louco, tá ligado? mano. Os policiais mandam ele se entregar, Caraca. mas ele ignora e vai andando tranquilo pra casa. Agora, será que ele tava entrando na casa pra salvar o jogo e despistar a polícia? Sei lá, né? Depois que ele entra, a polícia invade a casa e aparece a mensagem: continua. E realmente, o clipe de Was a Good Day continua na música Check Yourself, que é outra música do GTA. Nesse outro clipe, a polícia prende o Ice Cube injustamente por homicídio, ele passa por várias brigas na cadeia, perde a namorada e depois de 6 meses preso, acaba se envolvendo com uma policial que solta ele da prisão. Sabe o mais sinistro nessa história? Cube passou um dia inteiro se dando bem pra ser preso no final, e mesmo assim, aquele não foi o fim pra ele. Quando o Ice Cube diz que foi um bom dia, ele estava sendo grato por não ter que passar por situações como ver alguém próximo sendo assassinado ou ter que usar sua AK-47. Tragédias das quais eu tenho certeza que a maioria de nós aqui nunca tivemos que passar, mas que eram e são a realidade de muita gente.
Cube acordava e não sabia nem se conseguiria viver por mais 24 horas. Mas mesmo assim, ele estava feliz em viver aquele dia. Mesmo quando a vida não tem sido boa para você, ou você estiver vivendo um dia ruim, escute essa música e lembre que ainda existem momentos que podem te fazer se sentir incrível e invencível. Assim como os Racionais MCs dizem que até no lixão nasce flor, Cube só tá mostrando pra gente que a vida não é perfeita. Momentos ruins vão existir. Mas se você passar a enxergar e valorizar cada uma das pequenas vitórias do seu dia a dia, quem sabe, aos poucos, as coisas vão ficar bem melhores. Se não fosse por esse tipo de mentalidade, alguns dos maiores hinos do hip hop jamais teriam nascido. O maior exemplo disso é a canção Gangsta's Paradise, que só existe pois o saudoso rapper Coolio passou por duras e sofridas provações na história mais arrepiante que a gente já contou por aqui. Para saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo. Legal. E... bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Decifra Hits. Tá? Eu não conhecia esse canal, inclusive eu vou deixar aqui o meu likeão e também a inscrição. Achei muito interessante aqui. Gostei pra caraca desse canal. E, cara, eu particularmente, assim, eu não tava lembrado dessa música, especialmente aí dessa música, né? Que eu já ouvi bastante até, mas essa eu não tava lembrado que tocava no GTA San Andreas. Como eu falei, já ouvi várias ali e tal, mas não lembro de todas, incluindo essa. Mas ela realmente tem uma vibezinha muito boa, tá ligado? Eu não sabia que tinha uma história assim, né, desse nível, né, com o Ice Cube, no caso. Sinceramente, nem sabia que ele cantava essa música aí, tá ligado? Eu sabia que ele era rap, eu sei que ele é rap, melhor dizendo. Mas eu sabia que, ele não é, que era ele que cantava essa música aí. E ela é muito uma vibe muito boa, de fato, tá ligado? De repente, eu vou baixar aqui pra realmente botar pra ficar escutando mesmo. Sei lá, eu gostei dessa musiquinha aí, tem uma vibezinha muito boa. E, cara, é isso, mano. Até pra você ver que dessas paradas que antigamente era vista como uma parada assim, como se fosse o funk de hoje, se bem que o funk de hoje realmente não presta, tá ligado? Mas esse tipo de música era o funk da época, por assim dizer, que muitas das vezes tinha uma letra muito forte, né? Não necessariamente essas porcaria que a gente ouve hoje do funk que eu acabei de falar, que é só palavrão, putaria, literalmente, mas literalmente essas músicas da antiga tinham palavras ou letras fortes pra caramba, ao ponto de chamar a atenção de político, de polícia e tudo mais. Então eram letras que faziam as pessoas pensarem, tá ligado? Então, assim, é muito maneiro saber a história por trás da música. É interessante porque você vê o que o cara passou para poder chegar ali, né? E é muito legal essa frase que é, no caso que ele usou aqui do Racionais MC, que até do lixão nasce flor. E é pura realidade, cara. A gente às vezes acha que a nossa vida tá uma bosta, e às vezes aquilo dali tá acontecendo para você se aprimorar, para você conseguir fazer o que você não faria se a sua vida estivesse tranquila demais, tá ligado? Eu já teve várias coisas que eu aprendi na dificuldade, tá? Até coisa boba, tipo, cara, na época que eu tava desempregado, não tava ganhando dinheiro nenhum, tá ligado? E eu tinha que cortar o cabelo. Aí eu cortava o cabelo de 2 em 2 semanas. 2 em 2 semanas era R$60 na época que eu gastava por mês. Nem isso eu tinha. O que eu aprendi a fazer? A cortar meu próprio cabelo, tá ligado? Então, nas dificuldades que eu particularmente eu aprendi coisas novas, tá ligado? Eu aprendi a me adaptar, por assim dizer, e consegui meio que transformar aquilo dali numa habilidade nova que eu nem imaginava que eu teria um dia. Então, é legal pensar por esse lado, tá ligado? Também porque às vezes as pessoas elas só reclamam e às vezes não tentam achar uma solução para aquilo, por mais simples que seja, tá ligado? É interessante, cara. Eu gostei aqui do cara decifrando isso, achei interessante, tá ligado? E da música propriamente dita também que ele mostrou aqui, tanto que eu tô querendo baixar agora também pra ouvir no celular. Então é isso, gente, eu vou deixar o link aí na descrição, espero que vocês tenham curtido o meu react, eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Alexandre, o homem que resistiu.